Muito obrigada, Jô. Bem, eu acabei esquecendo de abrir a tela da parábola, mas não tem problema. Nós estamos no livro do Kenneth Bailey, então eu já vou compartilhar aqui o texto para a gente. Para quem tem o livro, hoje nós vamos começar na página 90, mas eu só vou dar uma repassada aqui na estrutura da parábola para a gente lembrar um pouquinho do que é que nós estamos falando. A parábola é composta, como a gente viu aqui, de 7 cenas, e importante também saber onde Jesus estava. Ele se encontrava em Jerusalém, portanto, o seu público ouvinte eram de judeus, sacerdotes, levitas, escribas, fariseus, saduceus, aquela população bem conhecida de Jerusalém. E o público predominantemente masculino. Então, na primeira cena, Jesus fala que um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de assaltantes, perdeu tudo que tinha e ainda largaram ele moribundo. Então, quando Jesus já introduz a parábola com esta situação, os ouvintes devem ter pensado assim: bom, isso daí não é novidade para nós, todo mundo sabe que o caminho entre Jerusalém e Jericó é perigoso para andar sozinho. Então, até aí, o que Jesus falou não era novidade alguma para eles. Aí, Jesus fala que passou um sacerdote, olhou e foi embora. Então, nesse momento do sacerdote, aqueles que ouviam Jesus devem ter balançado a cabeça afirmativamente, como que dizendo: o que ele está falando está certo. O que esse homem Jesus está contando para nós, está falando, está certo, porque era isso mesmo que o sacerdote tinha que fazer. Então, até então, Jesus estava agradando. Não sei, ele não tinha propósito algum de agradar, mas até então, o que ele estava falando não causava nenhum espanto para quem o ouvia, muito pelo contrário. Ele, de alguma forma, estava ali conquistando a atenção, porque o que Jesus falou até a cena 2, nessa introduçãozinha da parábola, era exatamente o que todos concordavam que se devia fazer, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer agora com a chegada do levita, e eu pulo, então, para a página 90, que na semana passada o texto sobre o sacerdote foi bem longo, então hoje nós vamos ver o que o significado do levita ter passado também não ter feito nada. Pessoal, talvez alguns questionem, mas por que ver tudo isso com tanto detalhamento? A questão é, nós estamos aprendendo costumes, cultura, religião de um povo do qual nós não sabemos quase nada, de 2000 anos, não é de agora. E para compreendermos uma boa parte dos ensinamentos de Jesus, nós precisamos conhecer quais eram os costumes daquela época, daquele povo, naquela região. Então, de qualquer modo, nós também estamos crescendo dentro desse conhecimento que esse livro está trazendo para nós. Então, quem vai fazer essa leitura, que não deu tempo de fazer na semana passada, é o Albertinho. Pode começar, Albertinho. Boa noite a todos, estejamos Boa todos noite. com Deus. Cena 3, o levita. Semelhantemente também um levita chegou àquele lugar e quando o ouviu, passou pelo outro lado. Tanto o levita quanto o sacerdote cumpriram o padrão de vir, fazer, ir, estabelecido pelos assaltantes. O sacerdote e o levita contribuem para os sofrimentos do homem ferido, pela sua negligência. A palavra semelhantemente indica que o levita estava também descendo
e assim seguindo o sacerdote. É quase certo que o levita soubesse que havia um sacerdote à sua frente. Derek pensa que o samaritano também sabia que os outros haviam passado pelo homem ferido. Ele raciocina que era inevitável que o samaritano visse os outros na estrada, não importando a direção em que estivesse viajando. Em vista da natureza dos ferimentos do homem e das voltas da estrada, que tornavam improvável a passagem de um grande lapso de tempo e uma prolongada ausência de contato visual. Marcas da antiga estrada romana ainda são visíveis e esse escritor andou pessoalmente quase toda a sua extensão. A declaração de Derek a respeito das curvas da estrada é verdadeira. A pessoa é capaz de ver a estrada adiante por uma considerável distância, a maior parte do caminho. Além disso, tendo viajado de camelo, de jumento e a pé pelas estradas do deserto do Oriente Médio, durante mais de 20 anos, sei que o viajante fica extremamente interessado a respeito de quem mais está na estrada. A sua vida pode depender disso. Uma pergunta feita por um circunstante nos arrabaldes da última aldeia, antes de começar o deserto. Uma breve troca de palavras com o viajante vindo da outra direção. Rastros frescos impressos na terra fofa à margem da estrada, em que homens preferem trafegar. Um vislumbre no ar claro do deserto de uma figura vestida. Todos esses incidentes são fontes essenciais de conhecimento da levita viajante. Como já verifiquei por observação, os aldeãos do Oriente Médio presumem que o levita sabe que há um sacerdote à sua frente na estrada. Para eles, a história o subentende. É talvez mais verdadeiro a história presumir que o levita sabia que o sacerdote o antecedera na estrada, do que presumir a ignorância desse fato. Esse detalhe é significativo para o enredo do drama. O nosso raciocínio é o seguinte: o levita não está limitado por tantas regras quanto o sacerdote. Derek observa: um levita podia, se o desejasse, ter se permitido a mais liberdade de ação do que um sacerdote. Jeremias escreve: ao levita era requerido apenas observar a pureza ritual no curso das suas atividades litúrgicas. Assim, ele podia prestar ajuda, e se o homem estivesse morto ou morresse às suas mãos, a repercussão para ele não teria sido tão séria. Ao contrário do sacerdote, o levita se aproxima do homem, isso é expresso por suas ações. O sacerdote, viajando, viu, passou de longe, mas o levita chegou àquele lugar. Então viu e passou. Plumer escreve: o levita chegou bem perto dele, viu e passou. O levita, de fato, chegou ao lugar. Assim, o levita pode ter cruzado a linha de contaminação de 4 côvados e satisfeito a sua curiosidade com uma olhada mais de perto.
E então decidiu-se a não dar ajuda e passou adiante. O medo de contaminação não pode ser o seu motivo mais forte. O medo dos assaltantes pode ser. Mas provavelmente é o exemplo do sacerdote, seu superior, que o detém. Ele pode dizer: se o sacerdote que está à sua frente nada fez, por que eu, um mero levita, devo me preocupar? Porém, além disso, o levita, por sua vez, pode ter pensado consigo mesmo que não devia. O sacerdote acabara de se esquivar. Dever não devia ser. Se assim o fosse, o outro jamais teria se omitido. O ato de se atirar agora a essa tarefa seria uma espécie de afronta ao seu superior, uma acusação implícita contra ele de desumanidade e dureza de coração. Se parasse, mais do que acusá-lo de dureza de coração, o levita estaria criticando a interpretação da lei feita pelo sacerdote. Quando o profissional lê os dados de certa maneira, quem é o pobre leigo para colocar o seu julgamento em questão? O levita, à semelhança do sacerdote, não pode saber se o ferido é um próximo ou não. Essa pode ser a razão por que ele se aproxima dele. Talvez ele possa falar. Não conseguindo descobri-lo, ele então continua o seu caminho. Sejam quais tenham sido as suas razões, o resultado é o mesmo. A despeito da sua profissão religiosa, nada em toda a orientação leva-o a ajudar o homem ferido. O levita pertence a uma classe social mais baixa do que o sacerdote, e podia estar a pé. De qualquer forma, ele poderia ter prestado os socorros médicos básicos, mesmo que não tivesse meios para levar o homem a um lugar seguro. Se ele estivesse a pé, podemos imaginá-lo dizendo para si mesmo: não posso carregar esse homem até um lugar seguro. Devo então sentar-me aqui a noite toda e arriscar-me a ser atacado pelos mesmos ladrões. De qualquer forma, ele sai de cena seguindo o sacerdote. Isso, pode fazer seus comentários. Deixa eu voltar lá no comecinho aqui, ó, que é o parágrafo mais comprido, né? É o comecinho aqui. Pode fazer seus comentários. Primeiramente, né, nós fomos procurar, né, no Google o que é ser um levita, né? Uhum. Então, ser um levita é exercer uma atividade ligada ao culto de adoração a Deus. E o termo levita tem sido popularizado como a forma como são chamados especificamente os ministros de louvor e músicos evangélicos nas igrejas, né? Isso Então, hoje, assim, né? né? Isso. Né? O próprio texto já deixa claro que o levita ele é submisso, né, ao sacerdote, né? Sim. Em algumas coisas para nós ficam bem claros através do que diz o texto, né? A primeira coisa na leitura do texto que nós pensamos quando nós lemos, né? Ele passou e falou: ninguém está socorrendo porque eu tenho que socorrer, né? Foi uma primeira impressão na leitura do texto, né? Quer dizer, normalmente nós nos comportamos como a maioria. Nós não tomamos uma atitude diferente, né? Ninguém Então, fez, às o que eu vezes, vou fazer, né?
Isso, exatamente. Ninguém está fazendo assim porque eu vou fazer. Eu vou fazer igual a maioria, né? Uhum. Então, uma primeira impressão que o texto deixa é essa. A segunda impressão também que eu vi foi em torno do medo, né? Se eu parar para socorrer, né? Uhum. Pode ser que os ladrões venham e também me ataquem, né? Então, essa é uma segunda impressão, né? Vou parar para fazer o socorro e, de Uhum. repente, ser atacado também pelos assaltantes. Vou Isso. sofrer as mesmas consequências, né? Agora, uma leitura também, assim, mais atenta do texto, né? Diz, né? Se o meu sacerdote, que é o meu superior, ele não socorreu, vou Sim, socorrer, e talvez eu vou estar confrontando o meu sacerdote, porque eu estou fazendo socorro. Ó, sim, veja bem aonde nós podemos observar que existe até um confronto aí de hierarquia, né? Se o meu sim, sacerdote, que é o meu superior, passou do lado e não fez o socorro, porque eu, que sou submisso a ele, vou fazer o socorro. Ou, se eu sim, fizer o socorro, eu posso estar afrontando o sim, meu sacerdote, né? Então, assim, né, a gente faz a leitura, quanta coisa diferente a gente pode, né, tá extraindo, né? sim. Porque situações que acontecem na vida da gente é isso, né? Às Exato. vezes a gente tem uma situação nos colocando no lugar do levita, né? O que pode ter levado ele ter passado pelo outro lado, qual fez o sacerdote, né? Uhum. Então, assim, o texto nos colocam essas situações, né? Sim. Ou seja, porque o levita, né, que Uhum. tinha todas as condições de ter prestado socorro, porque de repente ele, assim como o sacerdote, né, que tinha uma hierarquia maior, né? Também ele até coloca aqui no texto, né? Talvez o sacerdote estivesse de camelo e o levita Sim. estivesse a pé, né? Como que eu ia Isso. fazer o socorro estando a pé? Mas Uhum. aquele tal negócio, quando nós queremos fazer o Uhum. socorro, ou no caso a caridade, né? Não Uhum. importa como estejamos, a caridade é feita. Então aí nós encontramos uma série de situações, né, que Uhum. levam, né, a supor também, né, até uma hierarquia ou um limite religioso na hora dele poder estar prestando esse socorro que deveria ser prestado, Isso. certo? O, eu queria só fazer algum comentário aqui a respeito do primeiro parágrafo, que é o mais grandão, Albertin, pelo seguinte: Sim, o sacerdote jamais faria um percurso desse sozinho, porque quando a Ju leu a semana passada, o autor do livro diz que os sacerdotes, uma boa parte morava em Jericó, e eles nunca atuavam sozinhos no templo. Sempre eles contavam, cada sacerdote tinha um levita que o ajudava nos seus afazeres no templo, e mais uma delegação, ou seja, pessoas para ajudarem o levita e o sacerdote. Então, o sacerdote não viajava sozinho. Então, o público que ouvia Jesus sabia que depois o sacerdote só poderia aparecer o levita, entende? Então, é isso que eu acho interessante também. O público que escutava Jesus sabia disso, que depois o sacerdote
teria que aparecer o levita na história, porque o levita sempre era depois do sacerdote, e que o sacerdote jamais faria esse percurso sozinho, e também não fariam esse percurso só em 2 pessoas. É isso que é importante a gente já imaginar, como é que o público ouvinte estava aguardando o desenrolar dessa história. E em relação à estrada propriamente, no caso, a Jo acho que pode falar isso, porque ela vai várias vezes para Caraguatatuba, a descida da serra para Caraguá, às vezes a gente está lá em cima e está enxergando quem já está lá embaixo, pelas curvas da estrada. E a descida de Jerusalém para Jericó era desse jeito. Então, quem tivesse num determinado ponto acima, conseguia enxergar quem estava passando lá para baixo. Ou o contrário, se tivesse subindo, né, quem estaria subindo a estrada. Então, isso era uma maneira também de buscar assim, uma certa segurança, uma certa tranquilidade, para saber que não estava fazendo aquele percurso 100% sozinho, que não tinha mais ninguém na estrada, só ele. É o que ele fala aqui no começo, né, nesse primeiro parágrafo grandão aqui, das voltas da estrada, né, e que ele mesmo, o próprio autor do livro, passou por aquele caminho várias vezes e pôde constatar que de um determinado ponto é possível enxergar quem está fazendo as curvas no pedaço mais baixo da estrada. Então, para quem ouvia Jesus, era certeza que depois do sacerdote ia aparecer o levita, e que o levita jamais faria alguma coisa que afrontasse a autoridade do sacerdote. Então, tudo que Jesus falou está de acordo com aquilo que o público judeu estava esperando. Mais alguma coisa? E mais alguém quer fazer algum comentário a respeito desse textinho? Pode falar mais alguma coisa que você tenha se lembrado, Albertinho? Ou mais alguém queira fazer algum comentário a respeito da passagem do levita? Sim, né? Era essa hierarquia que existia, né? Que vamos supor assim. Aí o levita falava, não, eu estou de consciência tranquila, né? Sim, Eu não fiz exatamente. o porque eu ia apontar o sacerdote. Mas, Exatamente. assim, eu sempre comparo com o que é nos dias de hoje. Como é difícil nós sairmos do nosso limite, né? Sim. Ou da nossa força para fazer algo. Justamente o que a gente vai pensar é isso, né? O que X vai pensar, o que fulano vai pensar, Sim. né? O que meu chefe vai achar, né? Sim. Nós temos sempre essa preocupação do que vão achar. E nós temos que sempre pensar no seguinte: o nosso único juiz é a nossa consciência. A partir do momento que nós fazemos, né, nós agimos de acordo com o coração, quem tem que nos julgar é a nossa consciência, né? Nós agimos certo de acordo com a consciência, né? Não importa o que vão achar. O maior problema que eu acho, às vezes, é a omissão, né? E daí, no futuro, a nossa consciência aí vai nos acusar. Ó, você teve a chance de ajudar, fazer a caridade, e por vaidade, né? Ou por orgulho, Por você deixou interesses de fazer. pessoais, né? Exatamente, Deixou né? de fazer. Mas, Isso. no contexto da época, na cultura da época, o levita fez exatamente o que ele deveria ter feito. E o público que ouvia Jesus, os que ouviam, também devem ter balançado a cabeça afirmativamente quando Jesus falou, olha, o levita também passou longe. Então, acredita assim, que quem escutava balançava a cabeça afirmativamente, concordando com aquilo que Jesus estava falando. Então, não era novidade nenhuma para eles. Jesus estava dentro dos padrões culturais, dentro da questão das hierarquias, né, dos serviços do sacerdote e do levita ao templo. Mas a cena seguinte
vai fazer uma verdadeira bomba no público ouvinte, na plateia, certo? Mais alguma coisa, Albertinho? Mais alguém? Que daí a gente já passa a próxima leitura, que é a chegada do samaritano. Gente, por tudo isso que o autor deste livro está mostrando para a gente, é que a parábola do bom samaritano é tão bela. Jesus conhecia tudo dos costumes e da cultura da época e usou fartamente desses recursos, sobretudo nas suas parábolas. Claro que as parábolas que ele pronunciou na Galileia, à margem do lago, têm um encantamento, porque o público ouvinte era simples, gente do campo. Mas para os fariseus, para os fariseus, os levitas, os sacerdotes, os escribas, os doutores da lei, aliás, ele estava contando a história para um doutor da lei. E toda a história, toda a cultura, toda a tradição que existia por trás do que ele estava falando, é que transforma essa parábola realmente num primor literário, além dos seus ensinamentos morais, né? Então, muito obrigada, viu, Albertinho? Agora é a vez da Valéria. Uma coisinha. Claro, Margarete, claro. Só uma ou duas aqui, não sei, já foi falado, mas assim, uma vez estudando essa parábola, só para a gente situar melhor, os levitas eram da tribo de Levi. Sim, sim. E era basicamente assim, a sequência foi precisamente essa, né? Primeiro sai o sacerdote e depois o levita, porque o levita, como bem frisou o Fernando, né? Era o auxiliar do sacerdote, era como se o sacerdote terminou o que fazer, foi embora. Sim. O levita fechou a porta da igreja, fechou a porta do fechou a porta e passou a chave. Passou a chave na porta e desceu. E também mais uma coisa que uma vez estudando eu li, que em Jericó, eles faziam este caminho, não só porque muitos moravam na parte baixa, mas também porque em Jericó tinha como se fosse uma escola de sacerdotes, como se fosse como chama a escola um seminário. Sim. Como se em Jericó tinha isso, que eles tinham que ir regularmente para Jericó. Para lá, certo. Para poder completar os seus estudos ou fazer suas discussões, os seus aperfeiçoamentos. Certo. Certo. Bem lembrado, Margarete, bem lembrado. Então tá jóia. Então tá jóia, obrigada. Então pode começar, Valéria. Boa noite a todos. Boa noite. O samaritano. E certo samaritano, viajando, veio a ele, a poesia e o camponês. E quando o viu, teve compaixão dele. Como em capítulo 14, versículo 18 e 20, e capítulo 20, de 10 a 14. Estamos tratando de uma progressão de 3 personagens. Depois do aparecimento do sacerdote e do levita, o auditório espera um leigo judeu. A sequência natural seria sacerdote levita leigo, mas também, como já observamos, essas mesmas 3 classes de pessoas oficiavam no templo, da mesma forma como delegações de sacerdotes e levitas subiam a Jerusalém e voltavam depois das suas 2 semanas determinadas. Também a delegação de Israel subia para servir com eles. Depois dos seus períodos de serviço, esperava-se naturalmente que os 3 grupos estivessem na estrada voltando para casa. O ouvinte nota o primeiro e o segundo e espera o terceiro. A sequência é interrompida. Todavia, para grande choque e surpresa do auditório, o terceiro homem a aparecer na estrada é um dos odiados dos samaritanos. Os heréticos e membros de seitas são geralmente mais desprezados do que os incrédulos.
Os séculos de animosidade entre os judeus e os samaritanos são expressos na sabedoria de Ben-Sirá. 2 povos aborrecem a minha alma, e o terceiro, que eu aborreço, não é um povo. Os que habitam no monte Ser e os filisteus é o povo insensato, que habita em Sinquém. Assim, os samaritanos são comparados aos filisteus e aos edomitas. A Mishi declara aquele que come o pão dos samaritanos é como aquele que come a carne de suínos. Durante toda a época de Jesus, foi intensificada e amargurada entre os judeus e samaritanos, pelo fato de os samaritanos terem contaminado o templo durante uma festa de Páscoa, poucos anos antes, espalhando os ossos pelo pátio do templo. Os samaritanos eram publicamente amaldiçoados nas sinagogas. Diariamente era feita uma petição a Deus para que os samaritanos não fossem participantes da vida eterna. Jesus poderia ter contado uma história acerca de um judeu nobre ajudando um odiado samaritano. Uma história assim teria sido absorvida mais facilmente pelas emoções do auditório. Pelo contrário, temos o odiado samaritano como herói. Esse escritor só pode confessar que em 20 anos não teve a coragem de contar aos palestinos uma história a respeito de um israelense nobre, nem uma história acerca de um turco magnânimo para os armênios. Só a pessoa que viveu fazendo parte de uma comunidade que tinha um inimigo tradicional, estranhamente odiado, pode entender inteiramente a coragem de Jesus em fazer o desprezado samaritano aparecer como moralmente superior aos líderes religiosos do auditório. Assim, Jesus atinge um dos sentimentos de ódio mais profundos do auditório e dolorosamente o expõe. A palavra grega compaixão tem em sua raiz a palavra entranhas. É uma palavra muito forte, como figura tanto em grego como em semítico. De fato, o samaritano tem uma reação entranhável, profunda para com o homem ferido. A versão siríaca antiga expressa a intensidade desta palavra, traduzindo: ele teve compaixão dele e mostrou misericórdia, usando 2 verbos fortes. Os samaritanos não são gentios, obedecem à mesma Torá, que também lhe diz que o seu próximo é o seu compatriota e consanguíneo. Ele está viajando na Judéia, ele é menos provável que o ferido anônimo seja o próximo, do que para o sacerdote ou o levita. A despeito disso, ele é quem age. O texto desenvolve uma progressão clara à medida em que nos movemos através das cenas. O sacerdote apenas descia por aquela estrada. O levita chegou àquele lugar. O samaritano veio a ele. Como Derrete já observou, ele também se arrisca a contaminar-se. Se ele incorresse nessa contaminação, ela se estenderia aos seus animais e seus bens, tendo pelo menos um animal, e provavelmente mais, como notaremos, e talvez alguns bens. Ele é um alvo ideal para os mesmos assaltantes, que podiam respeitar um sacerdote ou um levita como religiosos, mas não hesitariam em atacar um odiado samaritano. O samaritano teve uma vantagem. Como estranho, ele não seria influenciado pelos atos do sacerdote e do levita, como um leigo judeu poderia ser. Não sabemos em que direção o samaritano está indo. Se está subindo, acabou de passar pelo sacerdote ou pelo levita. Assim, tem uma ideia bem clara da maneira como esses agiram. Se ele também está descendo, ele, como levita, provavelmente sabe quem está à sua frente. Assim, mais ou menos como levita, ele pode dizer: este homem inconsciente é provavelmente judeu. E esses judeus o deixariam aqui para morrer, porque ele ia eu me envolver. Como notaremos, se ele se envolver, arrisca-se a sofrer a retaliação da família e dos amigos do próprio judeu que está ajudando. A despeito de todas essas considerações, ele sente profunda compaixão pelo homem ferido. E essa compaixão é imediatamente traduzida em atos concretos. Isso, até aí. Bom, se Jesus tivesse contado
a história de um judeu nobre ajudando um odiado samaritano seria bem mais aceita, né? Como o samaritano foi o único que teve compaixão. Sim. Ele fez a verdadeira caridade e compaixão. Muitos dos outros passaram e fizeram como se nem tivesse visto. E como foi lido no texto anterior, que poderia ser alguém da família, né? Poderia ser um pai, um filho. E eles não ajudaram. Eu acho que o samaritano, ele deu um exemplo, né, de compaixão e caridade. É que as pessoas passam pelas outras e fazem como se elas não enxergassem, né? É isso. Tá certo. Bom, gente, vamos pegar aqui esse pedacinho em que o autor do livro fala que... Cadê aqui, ó? É aqui logo do comecinho mesmo. Então, olha, aqui em cima, olha. Estamos tratando de uma progressão de 3 personagens. Depois do aparecimento do sacerdote e do levita, o auditório espera um leigo judeu. E esse leigo judeu seria alguém fazendo parte daquilo que eles chamavam de delegação de Israel. Então, todo sacerdote tinha que, para o acompanhar, durante as suas 2 semanas em que ele tinha o compromisso no templo em Jerusalém, ele era acompanhado de um levita e de um grupo de pessoas para os serviços gerais, vamos dizer assim. Como a gente hoje escuta a delegação de futebol que acompanha o time, todo esse tipo de coisa. Então, para quem ouvia Jesus, eles estavam esperando que Jesus falasse o quê? Que vinha um leigo ou um judeu qualquer que fizesse parte da delegação para servir com eles no templo. E também estava voltando para casa. No entanto, nem que tivesse jogado uma bomba no lugar, não teria causado tanto impacto quanto o fato de Jesus ter falado que quem apareceu em terceiro lugar foi o samaritano. E o problema entre os judeus e os samaritanos era uma briga que já vinha assim de um bom tempo, era secular, justamente porque os samaritanos, entre os samaritanos que habitavam o meio do território palestino, ao norte a Galileia, abaixo a Judéia, é porque ali houve mais intromissão de culturas de não-judeus, trazendo, inclusive, outros cultos religiosos de povos pagãos que se miscuíram, se misturaram mais na região da Samaria. Por isso que os samaritanos eram considerados heréticos e nem frequentavam o templo de Jerusalém, não podiam frequentar o templo de Jerusalém, eles tinham outro templo na Samaria. E, como ele diz aqui, eram séculos de animosidade entre judeus e samaritanos. Outra coisa que eu acho interessante é que aqui, aliás, não é esse o único momento em que Jesus aproveita a questão dos samaritanos, inclusive quando Jesus curou 10 leprosos, somente um voltou para agradecer a Jesus, e Jesus completa, e ele era samaritano. Depois, quando ele passou pela Samaria e conversou com a mulher no poço de Jacó, com a mulher samaritana. Então, Jesus várias vezes jogou a questão dos samaritanos em seus ensinamentos. E olha só como a coisa ia longe, né? Diariamente era feita uma petição a Deus para que os samaritanos não participassem da vida eterna. Outra coisa que eu acho interessante é quando o próprio autor do livro, quando ele fala aqui, olha, este escritor, que é o Kenneth Bailey,
só pode confessar que em 20 anos não teve a coragem de contar aos palestinos uma história a respeito de um israelense nobre. Ou seja, os palestinos que estão hoje, né, que ficam na região da Cisjordânia, que são árabes, nunca se fala para o árabe que o samaritano, ou melhor, que o israelense é gente boa. E nem o contrário. Você não vai contar para um israelense que você conheceu um palestino que era super gente boa. E a mesma coisa aqui entre turco e armênios. Porque a animosidade entre os povos é secular. Então, para nós, então ele fala, olha que interessante isso, gente. Só a pessoa que viveu fazendo parte de uma comunidade que tinha um inimigo tradicional entranhadamente odiado, pode entender inteiramente a coragem de Jesus em fazer o desprezado samaritano aparecer na história, e o que é pior, moralmente superior ao sacerdote e ao levita. Faça uma ideia o desconforto que isso deve ter causado para quem ouvia Jesus. E entre aqueles que ouviam Jesus, quem estava diante de Jesus, na frente de Jesus, era o doutor da lei, que tinha perguntado para Jesus, quem é o meu próximo? Não dá para a gente imaginar o desconforto que causou a eles Jesus ter colocado o samaritano como sendo a terceira pessoa, ao invés de alguém que pertencesse à delegação de Israel, que seria o natural. Era o que eles estavam esperando. Ah, certeza, depois o levita vem alguém que fizesse parte da delegação. E, no entanto, aparece o samaritano. Ele também faz uma colocação aqui sobre a palavra grega compaixão, que tem em sua raiz a palavra entranhas. Então, olha, é uma palavra muito forte, tanto em grego como no semítico, ou seja, entre judeus. De fato, o samaritano tem uma reação entranhável, profunda com o homem ferido. Então, nós sabemos que também tem a Bíblia na versão siríaca antiga, e ele fala que ele teve compaixão e mostrou misericórdia. 2 verbos fortes, ou seja, teve compaixão, porque muita gente tem compaixão e não faz nada. Mas ele, além de sentir compaixão, movido pela compaixão, mostrou misericórdia e ajudou. Certo, gente? Então, aqui, olha, outra coisa que ele destaca para a gente não fazer confusão. Os samaritanos também eram judeus. Eles não eram povos gentios fora da Palestina. Eles seguiam os mesmos ensinamentos de Moisés na Torá. E outra, que ele fala aqui, que o seu próximo é o seu compatriota e consanguíneo, ou seja, aquele homem caído é alguém da sua pátria. Não importa se judeu, se galileu, seja fosse quem fosse. Olha, ele está viajando na Judéia, que o deserto de Jerusalém para Jericó, aquela região, pertence à região da Judéia. E é menos provável que o ferido seja um próximo do que para o sacerdote ou levita. A respeito disso, ele é quem age. Então, aquele homem que caiu e que estava viajando, é bem possível que tenha sido um judeu, não samaritano, o homem caído. Então, toda essa questão que envolve o samaritano, e outra coisa que ele também fala aqui, olha, o sacerdote estava descendo, o levita também chegou naquele lugar, porque certamente estava descendo atrás do sacerdote, mas em relação ao samaritano, não fala se ele estava subindo ou descendo.
Aqui, ó, quer ver quando ele fala que e certo samaritano viajando. Então, não diz se ele estava subindo ou se ele estava descendo. Isso não é falado no texto, como que dizendo da irrelevância dessa questão. Porque o importante não era estar subindo ou estar descendo. O importante era auxiliar o caído, né? E, então, assim, e tem outra coisa que é muito interessante, gente, no último parágrafo, olha só. O samaritano tem uma vantagem que o levita e o sacerdote não tinham, devido a todo o rigor do trabalho deles no templo. Como estranho, ele não seria influenciado pelos atos do sacerdote e do levita, como um leigo judeu poderia ser. Então, se a terceira pessoa que passasse fosse um leigo judeu que fizesse parte da delegação daquele sacerdote, assim como o levita, ele não iria fazer alguma coisa que o sacerdote, que nem o sacerdote nem o levita fizeram. Assim, como é que eu vou ajudar se o sacerdote não ajudou e se o levita também não ajudou? Seria uma afronta em relação à autoridade deles, do sacerdote, sobretudo. Então, no caso do samaritano, ele não tinha compromisso nenhum, nem com o sacerdote, nem com o levita. E ele diz também aqui, olha, não sabemos em que direção o samaritano está indo. Se ele está subindo, ele acabou de passar pelo sacerdote e pelo levita. E assim tem uma ideia bem clara da maneira como estes agiram. E se ele estivesse descendo, provavelmente também saberia quem estava à sua frente, pela própria geografia da estrada. Ele ia ver que antes dele passar por ali, tinha passado o sacerdote e o levita, porque eles já estavam num ponto mais baixo da estrada. Então, ele diz aqui embaixo, olha, se ele também está descendo, tá aqui, ó, assim, mais ou menos como o levita, ele poderia dizer, este homem inconsciente é provavelmente judeu, e se esses judeus o deixaram aqui para morrer, por que eu iria me envolver com isso? Se nem o sacerdote nem o levita fizeram nada por ele. Que o leigo judeu, o judeu fazia parte da delegação que auxiliava o sacerdote. Agora, olha isso, gente. Como notaremos, se ele se envolver, o leigo judeu, aquele que não é nem sacerdote nem levita, mas que ajuda a equipe do sacerdote, arrisca-se a sofrer a retaliação da família e dos amigos do próprio judeu que está ajudando. Olha só. A despeito de todas essas considerações, ele sente profunda compaixão pelo homem ferido, e essa compaixão é imediatamente traduzida em atos concretos. Enfim, era uma série de restrições, de cultura, de ódios, de animosidades, que faz com que, a partir de então, a história tome outro rumo. Alguém quer fazer alguma colocação a respeito desse trechinho que a gente viu? Margarete, se a gente esqueceu de alguma coisa que nós já estudamos e já lemos essas passagens aqui com o pessoal lá do Luz e Caridade. Eu vou só acrescentar uma coisinha, ou até chover no molhado, mas é o seguinte, eu estou lendo um livro que conta a história de Israel, exatamente eu estou lendo esse livro para poder entender melhor essas parábolas. Uhum. E conta a história de Israel, do seu começo até o século II depois de Cristo. Uhum. Mas especificamente sobre essa confusão do samaritano, ele diz claramente o quê? A gente imagina hoje o Estado de Israel, né? Pega lá, a parte de cima foi extremamente invadida pelos assírios, principalmente, que introduziram nessa região o culto ao deus Baal. Sim. Que era totalmente assim, provocava uma raiva descomunal nos judeus. Sim. E o sul,
onde tem a Judéia, que temos Jerusalém, que temos a sede da religiosidade, onde tem o templo, né? Onde tem o coração do judaísmo. Vamos colocar assim, a gente pode colocar desse jeito, Maruísa, como sendo o coração ali do judaísmo. Eles tiveram uma influência maior dos egípcios. Sim. Então, os assírios não conseguiram chegar até lá embaixo. E a luta entre esses dois, vamos pegar o Israel do Sul e o Israel do Norte, né? Essa metade norte de Israel e a metade sul, não é secular, gente, é desde o seu começo. É milenar. Porque é milenar. Só para a gente entender, ai gente, mas o que é isso? É briga? É como a gente que chama, desculpem, olha, entre aspas, a gente chama nordestino de cabeça chata. É essa briguinha de chama qualquer nordestino de baiano? Não, não é. É uma coisa que nós não fazemos dimensão do ódio que esse povo tinha entre si. Entre as tribos, por isso que elas viajaram pelo deserto quando, sob a tutela de Moisés, né? Eles andavam nas tribos mesmo, e eles tinham lugares específicos para ficar ao lado da Arca da Aliança, né? Da tenda, né? Do templo, do tabernáculo. Do tabernáculo, isso, a palavra é isso. Eles tinham lugares específicos para ficar. Porque esses grupos, essas tribos, não se davam bem entre eles. Sim. E depois, quando chegaram ali na parte de Israel, mesmo na famosa Canaã, eles continuaram com essas brigas e por conta da grande invasão de inimigos, entre aspas, dos gregos que protegiam a turma de baixo da Judéia, eles tinham uma animosidade imensa contra os samaritanos. E mesmo expulsando os assírios, todos retomando os cultos judaicos, esse receito, todo o processo de judaização do norte de Israel, eles continuaram com essa rixa e esse estigma, né? Os samaritanos continuaram com este estigma de serem os impuros, os que eles não aceitavam, mas eles também não aceitavam 100% das regras do coração, né? Da parte de baixo dos sacerdotes, queriam impor e uniformizar, né? Vamos dizer assim, eles não conseguiram com os samaritanos, mas era isso que eu queria acrescentar. Só para isso, Margarete. Que essa confusão é muito antiga. É muito antiga. É muito antiga. Isso. E tanto é que depois as 12 tribos, né, 10 se uniram e foram para o norte, que é justamente Samaria e Galileia. E 2 se uniram ficando no sul, onde era a Judéia. E essa questão do samaritano era de ambos os lados, né? Nem os samaritanos bicavam os judeus, nem os judeus bicavam os samaritanos. Mas como ele diz, como o autor do texto diz, né? Nós não vivemos isso aqui. Nós não vivenciamos essa animosidade tão grande que ainda existe hoje entre árabes e judeus, né, gente? Então, nós já estamos aqui fechando o nosso tempinho. Algum comentário a respeito dos textos? Olha, gente, agora que caiu a minha ficha, como a gente costuma dizer. O judeu, ou seja, se o homem que estava caído fosse judeu e quem o ajudasse fosse um samaritano, o samaritano que ajudou o judeu podia ser retalhado pela família e pelos amigos do judeu que estava caído. Olha isso, gente. Era preferível morrer do que ser ajudado por um samaritano. Olha que ponto as coisas chegavam. E mesmo assim, o samaritano
A despeito de todas essas considerações, mesmo assim, ele teve compaixão e ajudou. Então, esse samaritano realmente, assim, tinha virtudes que suplantavam a religiosidade que envolvia Jerusalém. Tá bom, gente? Bom, então não temos nada aqui mais a acrescentar. Eu vou voltar aqui na nossa tela do Skype. E para finalizar as nossas considerações, o nosso estudo desta noite, a prece final fica por conta do Albertinho. Por favor, Albertinho. Queridos irmãos, vamos elevar e manter nossos pensamentos nas altas esferas espirituais. O exemplo das leituras de hoje nos mostram que temos que amar o próximo como a nós mesmos. Temos que ter a fraternidade, independente de quem é o nosso irmão, independente da consequência material que aquilo pode nos acarretar. O que vai sempre importar é o amor que vamos dedicar a esse irmão e a nossa consciência estar sempre tranquila. Por quê? Porque estamos fazendo a caridade, que é justamente o que o nosso querido Pai espera que nós façamos. Nunca devemos esquecer que estamos de passagem aqui pelo planeta azul. Estamos num estágio de aprendizado. Então, através dessas leituras, vamos absorver o melhor conhecimento e colocar esse conhecimento em prática para que essa passagem aqui por esse planeta seja realmente muito útil para nós. Porque o que nós estamos fazendo aqui vai valer para nossa eterna vida espiritual. Querido Deus, querido Mestre Jesus, fiquem conosco, que todos tenhamos uma semana abençoada, que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, agradeço pela companhia de vocês, desejando a todos uma boa noite, um bom descanso e uma ótima semana. Fiquem com Deus e um grande abraço.